Informações e até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Ô, gente, vamos seguir com o destaque da nossa política, porque o governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que não vê problema nenhum em o PSD lançar uma chapa própria para a presidência, mas ressaltou que a sigla mantém conversas com outras legendas. O Misael Mainetti vai trazer mais detalhes para a gente dessa declaração feita pelo governador do estado do Paraná. Misael, o Ratinho comentou se já há uma preferência por algum nome nessa disputa presidencial, deu alguma pista? Boa noite para você. Não, ele está fazendo um jogo mais de silêncio nesse momento, muito embora Gilberto Kassab, que é o presidente da sigla, sempre tratou ele como o queridinho para a presidência, para pré-candidato à presidência da República. Gilberto Kassab sempre disse, se Tarcísio de Freitas não sair, a gente coloca Ratinho Júnior. E Ratinho Júnior disse o seguinte, puro sangue, eles podem fazer uma chapa nesse sentido, mas ele não descarta também conversar com outros partidos, mas ele deu essa declaração falando de uma chapa puro sangue. De acordo com o governador do Paraná, não há qualquer entrave, porque o PSD dispõe de nomes fortes internamente capazes de disputar sem necessidade de coligações. Ratinho Júnior destacou que alianças costumam surgir quando uma legenda não possui figuras políticas com peso eleitoral, o que na avaliação dele não é o caso do PSD neste momento. Ele não citou nomes, mas muito possivelmente está falando, de Caiado e também de Eduardo Leite. Ratinho Júnior mencionou diversos líderes do partido atuando em diferentes estados como exemplos do quadro interno que daria sustentação numa candidatura própria. Mesmo assim, o governador observou que essa possibilidade de chapa pura não impede conversas com outras legendas, ou seja, a sigla pode ainda dialogar com partidos aliados. Disse ainda que a definição sobre se haverá ou não um candidato do PSD só deve ser tomada a partir de abril, quando há o período aí de desincompatibilização. Então, a preferência é formar uma sigla puro sangue, mas não descarta as coligações. Resumo da notícia é esse. Cássius. Misael, vamos repercutir então com a Dora Kramer essa informação. A gente sabe que o PSD cada vez mais está ali se fortalecendo. A gente brinca até aqui que formou um trio de ouro, com o Eduardo Leite, com o Ratinho Júnior e o Ronaldo Caiado, e vão definir pelo menos até abril quem será o candidato presidenciável nas eleições de outubro. Mas Dora, como é que você analisa essa possibilidade? O PSD tem esse estofo, tem esse potencial para uma chapa puro sangue, ou vai precisar, e aí pelo menos de alguma coligação ou pelo menos de outras siglas de centro para conseguir um eleitorado um pouco mais amplo? Ô Cássio, primeiro, antes de falar em chapa puro sangue, é preciso saber se vai ter chapa, Porque pode não ter. Isso aí, esse lance do Kassab pode ser um lance para se fortalecer e negociar adiante. E negociar, vou te falar, a direita ou a esquerda, porque o Kassab é aquele que, na formação do partido, disse que o PSD não seria nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Portanto, está para jogo, Então, essa declaração de que o PSD pode ter chapa puro sangue, aí se considerar o Caiado e o Leite, Eduardo Leite, para essa vice, é uma fantasia, para não dizer que é uma barbaridade, porque seria abrir mão de duas possíveis candidaturas vitoriosas ao Senado. E a gente sabe que o Kassab não está aí para abrir mão de vaga no Senado, porque o Congresso é o foco quase tão importante quanto a presidência e, para muitos partidos, até mais importante. Então, essa conversa de chapa puro sangue, isso aí é uma conversa que todo político tem, todo partido tem no início do jogo, como estamos fazendo só em fevereiro, gente, Então, o jogo está no início, o que eles falam agora não se escreve, mas a gente pode analisar o que faz sentido e o que não faz sentido. E essa conversa de chapa puro sangue, nessa altura, não faz o menor sentido.
Ô Vilela, a gente sabe que o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, vai pelo menos bater o martelo, vai definir o futuro, né, do partido, se vai concorrer à presidência ou não, aos 49 do segundo tempo ali, né? Vai deixar na reta final. Enquanto isso, ele vai testando os nomes, vai jogando pra galera, vai vendo o termômetro, quem é o mais forte, quem não é. Mas no meio de tudo isso, há muitas negociações. Ele também está preocupado, né, com a chapa do governo aqui do estado de São Paulo, está preocupado com a chapa presidencial, com cargos em ministérios, também em candidaturas do Senado. O PSD, como é que você analisa agora esse posicionamento, ou pelo menos a tentativa de surgir como uma espécie de terceira via? Eu vejo que é algo, Cassius, que está sendo feito de uma forma muito bem costurada pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, no sentido de que nós temos hoje uma polarização nítida entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro, algo que parece que vai se replicar nesse processo eleitoral com a candidatura de um Bolsonaro, no caso, o senador Flávio Bolsonaro. Agora, o verdadeiro fiel da balança nessa eleição, haja vista que nenhum dos dois polos tem voto suficiente para se eleger sozinho no primeiro turno, será justamente o centro político. E aí, Gilberto Kassab foi e colocou uma bandeira, fincou uma bandeira no centro político no sentido de se posicionar nesse segmento que não é o majoritário, não é o principal, mas ele é fundamental para decidir as eleições presidenciais. E essa posição, Gilberto Kassab gosta muito, sabe se colocar nesse cenário e, nesse sentido, esse tipo de declaração, como a do governador Ratinho, por exemplo, ela vai no sentido só de gerar assunto, porque tanto faz se vai ter candidato a vice do mesmo partido, de outro partido, isso acaba sendo talvez o menos importante. O mais importante é o PSD marcando essa posição de centro e sendo o cortejado da vez, seja no primeiro, seja no segundo turno. Valeu, Vilela. Obrigado.